Então, boa tarde a todos e todas. Só para confirmar se estamos certo. Inovação corporativa, onde estamos e para onde vamos. É isso mesmo? Legal. Gente, obrigado por estarem aqui conosco hoje. Meu nome é Itamar Olímpio. Eu sou fundador e CEO da Coviva, que é uma consultoria de inovação corporativa e um dos 4 engenheiros da imaginação no Brasil. Eu tenho esse nome, essa certificação diferente porque eu fiz um curso na Holanda há alguns anos e todo mundo que fez esse curso, que chama Imagineer, Engenharia da Imaginação, recebe esse certificado, vira um engenheiro da imaginação. No Brasil tem 4, no mundo existem 198 pessoas com essa certificação e a gente vem trabalhando, aplicando esse método, esse framework de inovação no Brasil desde 2015. Eu sou professor universitário esse ano na FGV, na SPM e na FIAP. E hoje eu vou conduzir esse painel aqui com essas mentes brilhantes, a gente vai aprender bastante. E aí, pessoal, para começar, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem. A gente está aqui hoje com o Eduardo. O Yuri. Não, escutam agora? Legal. Vamos lá. É o Eduardo Cardoso, diretor de pesquisa. Isso? Falei corretamente o nome? Bacana. E o Guilherme Sanches, gerente de inovação do Hub Arena do Hospital de Amor. Guilherme, começa se apresentando para a gente, por favor, pode ser? Vamos lá, só um teste, me ouve, né? Sim. Boa, pessoal, primeiro prazer, obrigado pelo convite, né? Para dar um pouquinho de contexto, né? Talvez o nome seja conhecido para muitas pessoas, né? Hospital de Amor de Barretos, o sobrenome Barretos carrega muito, né? Esse polo de saúde, mas a gente brinca que cada vez mais tem sido esse centro de serviço de saúde do Brasil, porque hoje nós temos presença física, né, em 19 estados do Brasil, entre centros de prevenção, centros de tratamento e centros de reabilitação, o que totaliza, no ano passado, né, pacientes atendidos de 2.540 municípios do Brasil, que dá quase 46% das cidades do Brasil, com presença seja nessas estruturas físicas ou nas unidades móveis, né? Que são as carretas de prevenção que literalmente rodam ali o Brasil todo. E nesse cenário, né, lá em 2021, a gente cria um centro de inovação voltado para responder perguntas de saúde pública, né? Como que a gente pode trazer mais eficiência, pode trazer uma melhor assertividade, né, no tratamento e a gente buscar eficiência operacional do sistema dentro da saúde pública através da inovação aberta, né, que é um tema que a gente vai falar bastante aqui. De lá para cá, foram mais de 300 startups, né, que passaram por programas, pelos processos nossos ali de inovação. Nesse momento, né, nós temos 34 provas de conceito simultâneas, né, acontecendo. São mais de 12 soluções, né, que já passaram pela fase de validação, já estão incorporadas na nossa rotina de trabalho. E que vem respondendo essas perguntas, né, de maior eficiência que eu disse, né? Então, podemos, né, contribuir, né, nesse ponto de vista da saúde pública, né, principalmente, como essa tese, né, esse relacionamento entre startups e grandes empresas também pode, né, ou deve, né, dentro da área da saúde, buscar a eficiência operacional que o sistema tanto precisa hoje, né? Bacana. Obrigado, Guilherme. Claudio. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, agradecer o convite. Como o Itamar falou, meu nome é Eduardo Moura. Eu sou médico de formação, mas na minha carreira toda acabou enveredando para o lado do empreendedorismo. Então, desde muito cedo, logo após a concluída a faculdade de medicina, eu comecei uma startup com 2 colegas de faculdade. Chama-se PebMed, ficou bem famosa por um tempo e o nosso grande produto era um aplicativo chamado Whitebook, que até hoje é líder no Brasil em suporte à decisão para o médico. Desde 2020 eu trabalho dentro da Afya, que foi a empresa que adquiriu a nossa empresa, que fez a aquisição da empresa, e venho tocando dentro da Afya um projeto de diretoria de pesquisa e inovação, efetivamente. Então, acho que eu consigo aqui agregar nessa nossa discussão tanto trazer uma perspectiva um pouco de startupeiro, de quem empreendeu num ecossistema bem até inicial, por assim dizer, pensando ali que eu estou falando de 2012, e também a perspectiva corporativa, que eu acho que são perspectivas bem diferentes. E aí, falando um pouquinho sobre a Afya, até para contextualizar todo mundo, a Afya é uma grande empresa, uma empresa de capital aberto, que é hoje líder
em educação médica no Brasil. A gente tem 33 instituições de ensino superior em todo o Brasil, e uma grande concentração delas, na verdade, mais para o interior do Brasil. Então a gente tem um papel social muito grande também de interiorizar a formação do médico, né? Hoje a gente forma para mais de 30 mil médicos. Então tem um papel realmente bastante importante, além de termos 25 unidades de educação médica continuada, em que a gente oferece cursos tanto de pós-graduação quanto desenvolvimento de hard skills e soft skills para o médico, e uma série de outros serviços que acompanham o médico durante toda a sua carreira, que é onde, na verdade, eu cheguei aqui a partir da aquisição da minha empresa, da PBMed. Então hoje, uma parte digital também muito forte, em que inovação é o cerne do negócio. Tá? Então, o que eu posso trazer aqui é um pouco dessas duas perspectivas. Legal, maravilha. E aí eu vou começar com uma pergunta / provocação para vocês. Quero saber, na opinião de vocês hoje, de 0 a 10, que nota vocês dariam para o nível de inovação na saúde que a gente tem aqui no Brasil? E por quê? Bom, essa pergunta é difícil. Eu diria que a gente precisa assumir algumas perspectivas diferentes para dar essa nota, né? Acho que, do ponto de vista de ideação, basta a gente olhar para esse evento aqui, né? Acho que a gente tem excelentes startups, boas ideias, problemas reais, soluções que de fato endereçam esses problemas. Então, assim, em termos de ideação, eu diria que a gente está numa nota 8. Certo. Agora, do ponto de vista de execução e, de fato, integração ao sistema de saúde, eu vou ser pessimista no sentido de que eu acho que essa nota é bem mais baixa. É um 3, 4, porque acho que ainda tem uma grande dificuldade de tornar essas ideias reais dentro do sistema. A execução, efetivamente, da inovação. Certo. Tá? Que eu acho que é o grande desafio. Falando de execução, só elabora um pouco mais, Eduardo. Por que, na tua opinião, existe essa dificuldade na execução? O que poderia ser feito diferente? Uau, bom. Isso vai, obviamente, depender muito do setor, mas no setor que eu digo, se a gente está falando do setor assistencial propriamente dito, né, se a gente está falando de operadoras e etc. Mas acho que hoje, dentro da saúde, a gente tem uma questão que, dentro da cadeia de valor, cada uma desses atores tem interesses diferentes e muitas vezes divergentes. E também são empresas grandes, com uma cultura muito padrão e tradicional, em que é muito difícil você mudar o modus operandi. Okay. E muito fechadas ainda também a inovação, a meu ver. Certo. Tá? Acho que é um pouco disso que a gente tem que tentar mudar. Legal, obrigado. Guilherme, 0 a 10. Eu ia ficar entre 6 e 7, acho que dá a média do que o Eduardo falou nos dois lados ali, mais ou menos, né? Isso porque eu acho que a gente, como comunidade, ecossistema de inovação cresceu muito nos últimos anos, né? Acho que dá para ver visivelmente, né, o quanto que está mais maduro, né? O Istma começou quantos anos atrás, Istma, né? As primeiras iniciativas, né? Lá, e é nítido, né? Nos últimos anos, mais empreendedores maduros, as empresas mais maduras, os investidores, né, também com teses melhores. Então, sendo mais otimista, né, eu acho que a gente está crescendo, né, amadurecendo muito. Dentro do nosso contexto aqui na inovação corporativa, eu acho que a gente passa talvez por um momento agora de mudança, né, das empresas verem isso como obrigação. Tá todo mundo fazendo, deixa eu fazer também. Deixa eu estar presente num centro de inovação, hub, né, deixa eu ter minha cadeira lá no coworking para falar que eu estou fazendo inovação, fazer evento, hackathon. Eu acho que esse hype, esse barulho já passou, porque as pessoas e as empresas estão percebendo que isso não gera valor. Não é isso que é inovação, né? Inovação é você conseguir, no final do mês, no final do ano, no final de um período de um projeto, você vê um ponteiro mexendo na gestão da grande empresa, né? E muitas vezes, né, a dificuldade estava que esse ponteiro não era claro, né? Vou fazer inovação, vou comprar IA, vou fazer evento, né? Tudo isso, né, que a gente falou aqui, sem a clareza do que eu espero com aquilo. Então, com essa maturidade agora, eu acho que isso passa também pela maturidade dos próprios empreendedores, de sentar numa mesa e perguntar, o que você quer com a compra da minha solução? O que você quer quando você está se relacionando com uma startup, né? Então, a gente, de fato, passa a ver sobrevivência no mercado agora de quem está jogando esse jogo. Aquele Sim. primeiro jogo, né, que era um jogo mais fluido, mais barulho, mais marketing, mais branding, puff colorido, né, eu acho que
tá morrendo, né? Assim, a gente ele não paga a conta no final do mês, a não ser se o seu drive for essencialmente voltado para marketing, né? Então, assim, a minha nota talvez ela um pouco mais positiva, né? Porque a gente tem visto nesse amadurecimento, mas ainda tem esse jogo de mundo real, né? Assim, ainda muito para a gente ganhar nos próximos anos, né? Perfeito. Ver no final do ano, no final do mês, no final do período, que métrica a gente está mexendo, que ponteiro a gente está mexendo com aquele produto, solução. O gancho, isso que você acabou de falar, isso me leva para a minha segunda pergunta. O que, na opinião de vocês, hoje difere as empresas que de fato inovam e por quê? E das empresas que apenas dizem que inovam, que foi exatamente o que você acabou de comentar aqui, de falar. Entre aspas, esse teatro da inovação. A diferença das empresas que realmente fazem isso no dia a dia e das que não fazem. Boa. Eu acho que começa assim, com uma clareza muito grande da tese. Por que eu estou fazendo inovação, né? Então, quais são as métricas, quais são os meus critérios de sucesso que eu vou ter daqui 3, 4, 5 anos? Quando você vai ao mercado, né, e você cria uma estrutura de inovação para conversar com a startup, para você trazer projetos para dentro de casa, você tem que ter um preparo muito grande também das equipes internas, né? Então, você traz uma startup, a startup está a 200 por hora, quando você coloca ela dentro de um centro cirúrgico, o médico não sabe nem o que é produto mínimo viável, né? Então, essa cadência, né, assim, você ter o mesmo timing, né, dos dois times, das duas estruturas, é super importante quando você começa a não só criar a tese, mas materializar ela no dia a dia da companhia ali, da empresa. E ter uma clareza também de qual que é o perfil do parceiro que você quer trazer para dentro, né? Então, se a gente andar aqui, a gente vai ver soluções com nível de prontidão tecnológica muito grande e a gente vai ter teses que vão ser verdade, né? Que vão se provar em 3, 4, 5 anos se provar, né? Sim. Quando a empresa, né, escolhe o parceiro, ele tem que ter clareza de qual que é a prontidão tecnológica, qual que é o risco que ele quer tomar, porque senão aquilo vira promessa vazia, né? E muitas vezes o gestor, né, o diretor ali, são poucas empresas que têm essa maturidade, como por exemplo, né, o caso, né, Eduardo, seu, que é muito claro de trazer um empreendedor que jogou o jogo e que hoje ocupa uma cadeira de diretor, né, de pesquisa, que sabe materializar isso para dentro da empresa, para dentro da companhia. Então, acho que em diferentes camadas, assim, né, passa pela clareza do porquê, passa pelo preparo dos times internos para materializar aquela tese, e passa pela própria destreza, assim, do time, da gestão da inovação, né? E isso passa também pela alta gestão da inovação, de ter essa maturidade metodológica, até científica, para poder tocar essas iniciativas. Maravilha. Claro. Eu vou puxar o gancho aí que o Guilherme brilhantemente já definiu, mas muito mais para tangibilizar o que foi para mim essa transição, tá? Porque, e aí eu acho que a gente teve um case muito legal na Ásia, que era uma empresa, né, que tinha recentemente aberto capital, Sim. então que estava começando a investir no digital e que fez um ótimo trabalho de prospecção de startups que já estavam em um estágio de evolução também mais maduro e que resolviam problemas reais do médico e problemas complementares e que juntas poderiam criar uma sinergia grande. Então, nesse contexto, nós, com a PebMed, com o Whitebook, né, fomos adquiridos, o iClinic, que é um software de gestão de consultório, produto eletrônico, SHOSP, outros softwares de consultório e uma série de outras soluções menores que compuseram o que a gente chama hoje de Ásia Digital, efetivamente. E aí teve todo um trabalho, acho que esse é um desafio realmente de uma grande corporação nessa integração, que você ainda tem um negócio super tradicional, que é uma faculdade de medicina, um negócio de educação. Sim. E você tem que atrelar um negócio que evolui numa velocidade diferente, que são as digitais, efetivamente. Então, acho que foi todo um trabalho de tentar
dá um pouco uma homogeneizada, digamos assim, em como a operação tem que ocorrer dentro de uma empresa de capital aberto, sem matar o processo de inovação que naturalmente e organicamente já acontece dentro dos times de negócio. Sim. Não é desafio fácil, não é perfeito, mas eu acho que quando você... e acho que no processo de aquisição isso foi bem feito no sentido que se apropriou do que já era bem executado dentro das startups. Tá? E aí acho que é por isso que a empresa consegue continuar inovando, mesmo dentro de uma estrutura corporativa maior. Bacana. E aí, pegando esse gancho, Eduardo, isso nos traz para a terceira pergunta, que é em relação a compliance, que às vezes é um tema que pode ser um pouco polêmico em algumas organizações, num mercado altamente regulamentado, como de saúde, aviação, por motivos óbvios, a gente está lidando com a vida das pessoas. Inovação, às vezes, nos projetos de consultoria que a gente faz, esbarra, não sei se talvez seria melhor uma certa dificuldade para conversar, eu diria, com compliance. Vocês? Então, Tem microfone. é o microfone, né? É. Ele trocou. Vamos trocar isso, a gente troca aqui. Aí eu passo para você. Deixa eu ver se melhor. Melhorou agora, pessoal? Obrigado por avisar. E aí, vamos falar de compliance, então. A minha pergunta é: inovação não pode atropelar compliance, mas o compliance não pode atrapalhar a inovação. Como encontrar o equilíbrio entre compliance e inovação? O que vocês compartilhariam aqui de dicas para nós? Bem, primeiro que nunca é sempre sensível, de fato, como você bem explanou, Itamar. No nosso caso, e acho que é diferente até do contexto hospitalar, talvez o contexto hospitalar seja ainda mais sensível, né? Mas no nosso caso, como empresa de educação, mas que tem soluções para a prática médica efetivamente, e que dentro dessas soluções roda informações de saúde, também é importante, né? Mas qualquer que seja, acho que pela minha experiência em estar desenvolvendo projetos do zero de inovação e que muitas vezes envolve a manipulação desse tipo de dado, é envolver o compliance na ideação. Certo. Parece óbvio, mas assim, muitas vezes chegar com já o projeto evoluído e aterrissar esse projeto dentro do time de compliance já cria imediatamente uma resistência, né? E acho que um outro ponto que é super relevante é que tem que entender e colocar que a métrica, a meta do time de compliance é fazer o projeto dar certo também. Sim. Mas é fazer dar certo dentro do que é legalmente necessário, né? Então, não ter uma mentalidade de que o compliance está ali para barrar a inovação efetivamente. Sim. Mas talvez ele vai mostrar o caminho de como é possível fazer com o propósito que você quer, sem sair do trilho do que a lei, e até no nosso caso, como uma empresa de capital aberto, tem restrições ainda maiores. Sim. Em termos de regulação. Não, fantástico, eu gostei bastante do ponto que você falou de trazer o compliance para criação, seja lá o que for que a empresa, que a área esteja desenvolvendo num projeto de inovação, para que eles possam participar ali da co-construção e na minha visão isso inclusive vai economizar uma série de etapas, de e-mails, de reuniões, de até frustrações, porque ele participou do processo de cocriação, então ele ajudou, inclusive, contribuiu, somou. E o sucesso é meta para eles também. Claro, claro. Guilherme, o que você acha em relação a esse assunto? Não, faz todo sentido, né? O Eduardo trouxe, assim, eu acho que é trazer, né, o time para a construção, trazer o time do zero ali. E muitas vezes, assim, para a grande empresa, isso vai significar, às vezes, você ter que fazer até um treinamento, assim, né? Você sensibilizar ali a área de conceitos mesmo, né? Que não é comum do dia a dia de um jurídico, por exemplo, né? Quando você vai fazer uma compra que o contrato ele tem, por exemplo, compartilhamento de risco, né? Várias coisas que não é comum naquele contexto ali, você tem que fazer os times internos também entender aquilo lá. E aí eu acho que são os dois lados, né? É o time da grande empresa, né, tendo que fazer esse dever de casa, né, de sensibilização, né, entendimento, flexibilização, entender que é uma esteira diferente de pesquisa, desenvolvimento, né, inovação, não é a mesma esteira de teste ou de compra de soluções convencionais,
Mas a startup também ter o dever de casa, assim, né? Que às vezes a gente lida com times muito maduros, mas lida com times que quer atropelar as coisas, né? Então, é a gente jogar com a regra como ela é. Então, vamos separar em duas coisas, né? Uma coisa é a gente ter o trabalho de sensibilizar a mudança, de ser mais inovador, né? Como a gente lida com saúde, por exemplo, regulatório, é um desafio muito grande, então a gente tem que brigar por isso, assim, brigar por ser mais ágil, menos burocrático. Mas se a regra do jogo ela existe, a gente tem que jogar com essa regra que ela existe. Sim. A gente não pode furar, a gente não pode burlar, né? Então a gente vê empreendedores também querendo dar um jeitinho ali para cortar caminho, para fazer as coisas mais ágeis, né? Então eu acho que tem que ter essa congruência de visão, né? A gente compartilhar qual é o caminho, qual é a regra do jogo, qual que é o caminho que a gente vai. E no que a gente junto, na startup e grande empresa, puder fazer para construir melhores caminhos, ótimo, né? Mas também a gente tem que entender que existe uma regra que ela tem que ser cumprida, né? Maravilha, legal. A gente estava até conversando antes de entrar aqui no painel sobre a dificuldade, o desafio de muitas vezes mensurar a inovação. De eu fazer um projeto, que retorno isso pode me trazer, de eu lançar um produto novo, ou até mesmo fazer um projeto que nem use tecnologia na inovação, porque a inovação não é tecnologia, mas que cause uma transformação cultural na nossa organização, na nossa empresa. E às vezes é difícil mensurar isso com dados. Tem alguns indicadores que são mais óbvios, como o retorno, o ROI, o retorno financeiro, quantos produtos a empresa vendeu mais, NPS. Tem alguns indicadores que hoje já podem ser trabalhados e atrelados à inovação. Mas quando a gente fala de inovação, nem sempre o ROI é o único indicador, é a única métrica. Pode ser até a principal, uma das mais importantes, mas não é o único. Na visão de vocês, como que vocês mensuram a inovação no Hospital, Guilherme, na AFIA, Eduardo? Que tipo de indicadores vocês trabalham e por que pelo menos na minha opinião, isso é importante? E se vocês concordam se isso é importante ou não e por quê? Boa. Eu vou puxar para o ponto da tese de inovação, porque é o nosso contexto, é a forma como a gente mensura, né? Então, lá em 2021 foi feito um trabalho de construir um direcionador estratégico da área de inovação nossa. Então, são 7 áreas, né, prioritárias que a gente busca soluções dentro do nível de maturidade, né? A gente trabalha principalmente com soluções em TRL 5, 6, né? Porque a gente entende que a gente pode ter um papel de validação clínica, tecnológica, né? Junto com o time ali da startup. E na saída a gente tem 3 drives de sucesso, né? Então, certo. Nossas métricas no final do funil de inovação ali está ligado a essas 3 métricas. A primeira métrica é a gente melhorar a eficiência operacional, né? Que aí, sim, vou falar de forma ampla que junta nessas 3 métricas ali. É a gente conseguir atender mais pacientes com o mesmo custo, a gente conseguir pegar um processo, o processo ele está sendo mais rápido, mais ágil, então todo projeto ele precisa estar ligado a um desses 3. O primeiro é a melhoria na eficiência operacional. O segundo, diminuição de custo direto. A gente tem hoje um custo de 1,3 bi por ano, né, o custo operacional. Eu falei, né, o repasse via SUS na casa de 300 milhões, então isso significa que somos uma fundação deficitária, né, que precisa da sociedade civil, e aí a área de inovação vem muito nesse ponto, né, da gente manter o mesmo número de pacientes dentro de um custo menor. E o terceiro é novas fontes de receita para dentro do hospital. Como que a gente pode, por exemplo, compartilhar uma propriedade, né, intelectual, trazer revenue sharing, né, compartilhar lucro, valor, né, gerado com aquela solução para trazer novas fontes de financiamento. Para chegar nessas 3, a gente pode ter dezenas de métricas ali. Mas a nossa tese de inovação, por sermos uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos ali, que é deficitário, ela está muito ligado a esses direcionadores estratégicos. Sim. Eu acho que o papel da startup, quando vai também sentar na mesa com uma grande empresa, é perguntar do lado da empresa qual que é essa métrica. Porque eu vejo que também não tem clareza, muitas vezes, das grandes empresas de tentar entender o ponteiro que ela está mexendo. Sim. E aí isso aí é perigoso para os 2 lados, né? Então, no nosso caso, a métrica está muito ligada a isso. Objetivos, né, secundários ali que a gente pode ter, transformação cultural, né? A gente medir, né, o efeito, por exemplo, em satisfação de pacientes, satisfação da equipe clínica, né? Melhor forma de fazer o trabalho.
sempre vai estar dentro de cada plano de trabalho, né? Então, quando a gente faz um plano de trabalho junto com um parceiro, vai ter esses indicadores. Mas se não chegar nesses 3 ponteiros finais ali, foi um projeto que furou a nossa tese. Então, quanto mais a gente conseguir ficar dentro disso, melhor vai ser, né? Pelo menos esse é o nosso contexto. Maravilha, é como se fosse um checklist. Então tem que pontuar minimamente nesses 3 pontos. Ok, maravilha. E na AF, Eduardo, como que funciona? Bom, Itamar, muito boa pergunta e de fato, assim, acho que é muito complementar ao que o Guilherme falou, outra realidade, né? Assim, acho que diferente no Hospital do Amor, que há uma tese de inovação, efetivamente, de Open Innovation, que eu acho que é o propósito que eles estão fazendo bastante, na AF a gente trata inovação dentro de perspectivas diferentes. Uma a gente tem times de negócio em que a inovação tem que gerar de maneira orgânica. Então, por mais que hoje eu seja diretor de pesquisa e inovação, não significa que tudo que permeia a inovação dentro da corporação passe por mim ou pelo meu time. Certo. Sem dúvida, assim, não é para ser assim em empresa nenhuma, e as grandes empresas que costumam desenvolver áreas de inovação de maneira isolada, em que a inovação não se torna parte da cultura da empresa, essas áreas morrem muito rapidamente, isso a gente sabe de experiências anteriores, né? Então a primeira perspectiva é inovação dentro das áreas de negócio acaba sendo medidas pelas próprias métricas do próprio negócio. Certo. E aí você pontuou bem, é o ROI, é o NPS, você está crescendo receita, você está convertendo mais, etc. Né? Outra métrica que eu acho que é muito importante, que é uma outra perspectiva que a gente traz aí sim, mais direcionada à minha área de pesquisa e inovação, são métricas reputacionais. Certo. Então a gente faz inovação e a gente faz pesquisa para gerar reputação para a companhia, efetivamente. Tá? Então, tem todo um trabalho que a gente faz muito em parceria com o nosso time de relações públicas, Sim. que é o Walk the Talk. Né? Então, assim, não só o que a gente faz, mas mostrar para fora o que a gente faz e como a gente faz. Perfeito. Tá? Então, as métricas reputacionais acho que também são super importantes e a gente tem se destacado bastante nesse ponto e sendo reconhecido por isso também, até com premiação e etc., que acaba sendo consequência disso. Sim, sim. E acho que existe também, aí vou talvez até um pouco mais próximo do que a realidade do Guilherme, que são as situações em que a gente, seja via startups de mercado, ou seja via até startups que são investidas nossas via o nosso corporate venture, em que precisa ter uma prova de conceito dentro da própria companhia. E aí isso vai ser muito personalizado de projeto em projeto. O que acaba sendo o usual é de fato o ROI, o quanto que aquele investimento que a gente fez dentro daquela prova de conceito gerou em termos seja de lucratividade, ou de economia, ou de melhor eficiência operacional. E a gente tem alguns cases nesse sentido, de POCs feitas a partir de startups de mercado. Certo. Mas acaba passando por isso. E acho que tem um quarto aí, que é muito um monitor do que o RH costuma monitorar e que de fato tem uma importância muito grande se tratando de uma empresa que tem um cerne digital, que busca inovação como um valor, que é o aspecto cultural. Sim. Então, a própria identidade por parte do colaborador de que ele trabalha numa empresa que inova e de que ele tem no dia a dia dele o potencial de inovar, com autonomia, com uma cultura de aprendizado, com uma cultura que permite o erro, e o aprendizado em cima do erro, de testar rápido, errar rápido, toda aquela metodologia ali que a gente já está careca de saber. Uma liberdade para que o colaborador, a colaboradora possa trazer ideias, inovar, propor coisas diferentes. E eu acho essa uma métrica de sucesso tremenda, porque se o colaborador, na sua pesquisa lá de satisfação, se a temperatura interna reconhece isso, que no dia a dia dele ele consegue aplicar e que ele consegue ver efetivamente a inovação, é porque ela já está permeando outros cernes da empresa. Maravilha. Então, pessoal, 2 grandes indicadores aí, a tese de inovação, então está alicerçado numa tese de inovação, antes de inovar, de planejar a inovação, criar uma tese de inovação super importante e trabalhar com uma série de indicadores que fazem sentido para o negócio também, não só para o negócio como um todo, mas por área. Eu gostei do que você trouxe, Eduardo, que
que muitas vezes é possível, é interessante olhar também isso de uma maneira mais segmentada por área, e aí o conjunto da obra, diria assim, vai permear aí uma métrica maior. A minha próxima pergunta para vocês é sobre barreiras. A gente está falando aqui sobre inovação, e a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo à nossa disposição, e tecnologia é uma commodity, ela, por mais cara que ela seja no início, com o passar do tempo ela fica mais acessível, mas a barreira cultural às vezes pode ser desafiadora. Qual é a maior barreira para inovar hoje, na opinião de vocês? É tecnologia, é orçamento ou é cultura? Olha, Itamar, eu diria que é a cultura, sem sombra de dúvida, assim, porque no momento que você consegue provar valor com a inovação, eu tenho certeza que não vai faltar dinheiro, não vai faltar quem invista. Muitas vezes é uma questão de fato cultural. Acho que na AF eu tenho o privilégio de que é uma empresa que a gente nasceu sendo inovadora, ao menos a parte digital foi construída do zero em cima de empresas de inovação, de startups, né? E que está muito aberta de fato a novos investimentos, e um exemplo disso são as nossas próprias startups, os programas de inovação que a gente roda com as nossas próprias instituições de ensino. E aí por isso que é muito importante para a gente desenvolver uma cultura de inovação dentro do próprio colaborador, de que ele sinta isso, que a gente meça isso como sendo algo importante dentro de casa. Acho que vai um pouco mais nessa linha de cultural, realmente. Você, Guilherme, orçamento, tecnologia ou cultura? No nosso caso falta dinheiro, né? Então é difícil também fazer sem dinheiro, né? Mas o ponto da cultura, acho que, né, assim, não tem como a gente fugir disso, né? É claro que, assim, você brigar por valores internos, né? Quando você tem uma escassez, é muito mais difícil. Então, no nosso cenário, a gente tenta trazer esse recurso junto com o parceiro. Então, a gente hoje, né, explora muito de contratos tripartites, né? Então, a gente tem projetos de validação que está, por exemplo, a Pfizer, a Roche, grandes indústrias, né, que entram como co-patrocinadoras, né, daquele projeto ali, que você acaba dividindo, né, o risco com todas as partes e todo mundo ganha. Mas aí quando você traz para dentro de casa também, né, que eu falei lá no começo, você leva uma solução para dentro do centro cirúrgico, para o centro infusional, você pega uma startup que está a 200 por hora e a área está numa velocidade diferente. Então você tem que dar o suporte para aquela pessoa poder também acompanhar aquele projeto ali. Eu acho que em cultura também tem um ponto, né, importante, do grupo de projeto, do grupo, né, de pesquisa ali, daquela prova de conceito, validação, seja qual for a fase que está, entender em conjunto a construção de um modelo de negócio, de uma viabilidade dentro daquele cenário, dentro daquele contexto ali. Eu falo isso porque às vezes na área da saúde a gente é muito romântico, né? A gente quer muito resolver problemas das pessoas, salvar vidas, e a gente está inovando para isso. Mas se você não acha um mecanismo de fazer aquele negócio parar de pé financeiramente, né, de forma economicamente viável ali, você pode ter a melhor solução do mundo, né? Mas o sistema não vai ser capaz de fazer a incorporação daquilo ali. Então não faz, né, sentido uma prova de conceito que não consegue chegar numa conclusão também de viabilidade técnica, de viabilidade econômica, né, e de viabilidade clínica, científica, assim, né? Então a gente precisa olhar para isso. Isso passa por essa composição, né, tanto do time da startup quanto do time da grande empresa. E a gente trabalha muito isso, assim, né, junto com esses empreendedores, startups que chegam com teses validadas no privado, no suplementar, e quando chega em saúde pública é totalmente diferente. São outros drives, são outros direcionadores estratégicos. Então, o nosso preparo, né, aí falando de cultura, junto com os gestores, com os líderes de áreas, com as pessoas que são decisores ali, poder apoiar essas startups nessa visão da métrica. Porque antes a gente via muito o ponto de vista clínico. Nossa, clinicamente é ótimo, vai funcionar. E quando você vê, né,
financeiramente, como que aquilo vai se sustentar, não tinha mecanismo, né? Assim, tinha um problema, tem uma solução, mas não tem um modelo de negócio, então o negócio fica bambo. Então, preparar as pessoas de dentro da grande empresa para poder discutir isso com os empreendedores. Cara, vamos achar uma forma de mostrar esse valor, de mostrar essa métrica, de mostrar que isso realmente funciona dentro do nosso cenário. Bacana. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui com vocês que estão aí na audiência. Na cultura de vocês, nas organizações onde vocês trabalham, qual que é a principal barreira? Aí eu vou pedir para vocês levantarem a mão conforme o tema que eu vou falar. Quem acha que a principal barreira é orçamento? Quem acha que a principal barreira é tecnologia? Quem acha que a principal barreira é cultura? Obrigado. Só 5 minutos, eu tenho 5 minutos aqui para encerrar. Muito bacana a conversa que a gente está tendo. A gente podia ficar aqui até às 3 da tarde, mas não podemos. Se vocês tivessem que dar um conselho de até 1 minuto, ok? Para qualquer CEO ou qualquer líder de uma empresa, de uma organização que quer começar a inovar ou que quer potencializar a inovação dentro da sua organização, dentro da sua empresa, que conselho que vocês dariam para essa pessoa? Bom, acho que primeiro, né, vou seguir na linha do que eu já falei aqui, que é entender o porquê você quer, né? Assim, qual que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, como que você vai mostrar que você chegou no resultado que você queria 3 anos atrás. Então, entender justamente o que é o valor, a métrica, né, o benefício que você quer com aquilo lá. Quando você entende o direcionador, você ir de trás para frente construindo o processo, né, o mecanismo. E aí o mecanismo é que tipo de startup ou de empresa eu quero como parceiro, se é uma tese na interna, como que eu vou fazer programas, iniciativas, ações internas de cultura, de processo no empreendedor, se eu vou financiar isso, como que vai ser a escolha, a definição, né, onde da minha tese vai ser a distribuição daquele valor ali. Então, definir o como, definir, né, assim, o porquê, né, por que você está fazendo aquilo, qual que é o drive, qual que é a métrica que você quer gerar e derivar no processo, no dia a dia, como que você vai fazer aquilo lá, através de programas, iniciativas e distribuição de valor ali dentro. Perfeito. Eduardo, sua dica de ouro. Bom, vou tentar, então, complementar ao que o Guilherme falou. Acho que a intencionalidade, né, e o fim é super importante, de fato. Mas acho que um ponto que a gente está vendo esse movimento se eu tivesse que dar um conselho para um CEO, eu falaria: construa um ecossistema. Porque, por mais que essas grandes corporações tenham um poder de investimento grande, e a exemplo da nossa empresa, a velocidade com que a gente consegue se mexer não é a mesma que o mercado está pedindo hoje. Então, inevitavelmente, ou você faz, ou você, de fato, forma parceria. Você está se movendo rápido com startups, então você consegue abrir a sua empresa para boas ideias, para boas startups, para soluções que realmente entregam a dor, ou você vai ser facilmente disruptado pelo que vem aí. Sim. E acho que até com o avanço da inteligência artificial, dessa tecnologia nova que a gente está vendo, está cada vez mais possível pequenos times construírem negócios incríveis. E há uma tendência cada vez maior de que a gente vai ter um mercado com muitas microempresas. Sim. E não adianta. Essas microempresas vão ser mais velozes que as grandes corporações. E diferente das grandes corporações, né, que servem a um mercado gigante, essas microempresas também vão ser muito mais nichadas. Sim. E acho que o grande ponto vai ser a gente conseguir unir esses dois mundos. Então, para mim, acho que o grande conselho é o CEO estar aberto não só à inovação interna e tentar a construção da inovação interna de uma maneira muito mais orgânica, da cultura. Tem que ser um movimento que é bottom-up, no final das contas, a inovação, mas também a inovação externa. Perfeito. Esse pensamento de internalizar, de que a gente consegue construir dentro de casa, é um pensamento que, para mim, vai morrer. É estar aberto a um ecossistema externo. Maravilha. E para finalizar aqui, pessoal, eu quero que vocês se projetem para o futuro agora. Em 2030, se vocês pudessem me falar em uma palavra, em apenas uma palavra, qual vai ser o futuro da inovação na saúde em 2030? Com uma palavra. Eu vou ser redundante, mas eu acho que esse último ponto que eu trouxe,
já exemplifica isso. Então, para mim, a palavra é ecossistema. Ecossistema. Obrigado, Eduardo. Eu Guilherme, acho que é congruência. Acho que se todo mundo não colocar na mesa os seus interesses, seus pontos, grande empresa, startup, investidor, né? E a gente achar o ponto em comum, né? O ponto de convergência, não rola, assim, não sai contrato, não sai projeto, não sai negócio, né? Então, é a congruência dos pontos de interesse de cada parte. maravilha. Gabriel, Eduardo, muito obrigado pela conversa. Eu aprendi bastante, espero que vocês também. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.